Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos continuam alegres por estarem na presença de Deus? Deixa eu ouvir o barulho aí de quem está alegre. A Bíblia, ela nos faz entender que na presença do Senhor há fartura de alegria. Então nós temos motivos para estarmos alegres, porque nós estamos na presença do Senhor e com o nome escrito no livro da vida. E que assim Deus continue abençoando a todos. Aproveitando a oportunidade, agradeço também ao convite, que a mim foi feito pelo pastor Neto. É Deus que faz essas coisas. E eu aprendi muito esses 2 dias aí com ele. Ele disse que eu sou uma enciclopédia. Ele é que é, entendeu? Aprendi aqui com ele esses 2 dias. E é muito bom conversar com ele e ter um bom entendimento das Sagradas Escrituras. Livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Capítulo de número 1, versículo 1, 2 e 3. Glória a Deus. Exaltar e bendizer o nome do Eterno Deus. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da eterna, da santa e poderosa palavra de Deus. O profeta que está inserido nesse texto que nós fizemos a leitura e cujo o seu nome é emprestado para este livro, que é o profeta Jonas, é um profeta bem conhecido de todos quantos leem a Bíblia e dos demais que ouvem a palavra do Senhor. É interessante que todo o contexto deste livro de Jonas, ele gira em torno de salvação, de vidas. Deus só falou com Jonas porque Deus tinha um propósito de dar uma oportunidade de salvação para os ninivitas, que como o próprio Deus falou depois para Jonas, não sabia distinguir o que era mão direita de mão esquerda. Então Deus, Ele mesmo falando com Jonas, que a impiedade, a malícia daquele povo chegou até ele. E Deus poderia muito bem exterminar a cidade de Nínive. Mas ao invés de exterminar a cidade de Nínive e matar todos os ninivitas, Deus resolve demonstrar a sua graça. Deus resolve oferecer-lhes a oportunidade de salvação. E diante desta oportunidade, Deus, Ele encontra alguém. E este alguém que Ele encontra, Ele resolve falar com ele. E este alguém que Deus encontra não era um pagão, também não era um homem desviado, ele não era um ímpio, ele era um crente. O profeta Jonas era um profeta de Deus, era um homem de Deus. E então, nada mais do que justo Deus usar um crente para salvar quem não era crente.
Então Deus não vai atrás de um ímpio que não conhece o que é salvação para salvar outro ímpio que também não sabe o que é salvação. Então Deus vai agir com muita lógica e vai falar com um crente. Precisou do crente e foi lá falar com ele. E disse para ele: levanta-te e vai à cidade de Nínive. E todos nós sabemos que a princípio Jonas até se levanta, Jonas até se dispõe, só que todos sabem que Jonas, ele se levanta, mas para ir na direção contrária, para abandonar, desprezar a vontade de Deus e fazer a sua própria vontade. E eu faço uma pergunta para todos os crentes que aqui estão: Deus sabia, sim ou não, que Jonas não ia? Sim ou não? Deus sabia que Jonas não ia. E fica aqui uma outra pergunta: por que Deus vai chamar para uma missão tão séria, tão importante, que envolve salvação de almas, alguém que ele mesmo sabe que ele vai chamar, mas ele não vai? Que ele vai chamar, mas ele vai na direção contrária. Porque Jonas, ao invés de fazer a vontade de Deus, Jonas fez a sua própria vontade. E é interessante porque Jonas não foge porque ele tinha medo dos ninivitas. Jonas foge porque ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Porque Jonas não tinha nenhum apreço pelos ninivitas. E aquela situação incômoda que ele tinha com aquela nação ímpia fez com que ele rejeitasse a missão de Deus. E nós temos que ter muito cuidado para que os nossos desgostos não interfira na missão maior, que é a missão de salvação que Deus tem para realizar numa cidade. Porque às vezes nós estamos com problema com alguém, e pelo fato de nós termos problema com alguém, nós nos enclausuramos, nós nos negamos a atender o chamado de Deus para fazer alguma coisa em prol das almas. O contexto aqui, digo de novo, é salvação. Então observe que Deus sabia que Jonas não ia. E eu fiz uma outra pergunta: por que Deus vai chamar quem ele sabe que não vai? Por que Deus vai chamar o obreiro usando o próprio pastor da igreja, sabendo que esse obreiro vai botar o pé na parede e vai dizer: eu não vou? Por que Deus vai chamar o irmão para evangelizar, para fazer parte do grupo de evangelismo, sendo que Deus sabe que ele vai dar 1000 desculpas, e ao invés dele ir para onde Deus está mandando ele ir, ele vai para onde ele mesmo quer? Só que Deus chamou Jonas para dar uma lição.
Jonas para uma escola, que ele ia sair de lá com um aprendizado muito grande. Então Deus, ele sabe que Jonas não vai. E Deus sabe, meus irmãos, Deus sabe. Porque quando ele me chamou, quando Deus te chamou, ele, além de nos chamar para a salvação, ele nos chamou para a missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, deixa eu dizer uma coisa para todos que estão me ouvindo: cada um de nós tem um chamado para a obra evangelizadora, para a obra missionária, e nós não podemos terceirizar ela, porque Deus não vai levantar ímpio para pregar, Deus levanta crente para pregar. Deus levanta crente. Aí Deus te salva, Deus te dá uma missão. Ele te dá uma missão para pregar, mas ele sabe que lá na tua escola tu não vai pregar, mas ele sabe que lá no teu bairro tu não vai pregar. Ele sabe que lá no teu trabalho você não vai. Ele sabe que você não vai se unir aos poucos que vão para a feira com uma caixa de som evangelizar. Ele sabe. Ele sabe que lá no teu salão de beleza ele te abriu uma porta para você. Ele sabe que vai pessoas ímpias lá. Aleluia, ele abriu essa porta. Ele te deu uma missão, mesmo sabendo que ia entrar pessoas lá e sair, e você não ia anunciar o evangelho a ninguém. Mas mesmo assim ele te chamou. Aí Deus faz o seguinte: chama Jonas, sabendo que Jonas não ia. Aí Deus poderia muito bem começar a complicar logo de começo a vida de Jonas, mas não. A princípio tudo vai dar certo na vida de Jonas. E por quê? Ele não teve nenhuma dificuldade quando ele resolveu ir para o porto. Ele não passou dificuldade financeira, porque ele tinha dinheiro para comprar passagem. E às vezes nós queremos viajar para algum lugar, e às vezes a gente não tem dinheiro para ir. Mas Jonas não. Jonas tinha dinheiro para comprar passagem. Olha como as coisas vão dando certo. Quando Jonas chegou lá na bilheteria para comprar a passagem, observa, as passagens não tinham acabado. E assim como eu, você sabe que às vezes a gente chega na rodoviária, chega na estação, chega em algum lugar para comprar passagem, e lá na bilheteria o cara diz: não tem mais passagem para hoje. Mas para Jonas tinha passagem. Tinha passagem para ele ir. E olha só que legal, tinha vaga dentro do navio. Não estava lotado o suficiente para não caber ele. Porque eu também já passei pela experiência de estar esperando um carro, e quando o carro chegou, você faz esse carro, espera o outro, porque esse aqui está lotado. Mas o navio que Jonas foi pegar não estava lotado. E olha que coisa interessante também. Quando ele chega lá, o navio estava lá. O navio ainda não tinha partido. E eu sei que muitos aqui sabem que às vezes você chega na rodoviária, no lugar que você pega, o carro passou agorinha. O carro já passou. Mas a Bíblia diz que Jonas achou um navio. O navio estava lá. E é interessante que lá dentro do navio, ele
achou uma suíte lá no porão, aleluia, para ele dormir um sono profundo sem ser incomodado. Estava tudo dando certo. E nós temos que ficar muito cabreiros, veacos, aleluia, como quando nós não estivermos fazendo o que Deus manda e tudo está dando certo na vida. Com certeza Deus está querendo nos levar para um lugar que não tem mais como voltar atrás, para um lugar que não tem mais como fugir, para um lugar que não tem mais como correr. Jonas chega, estava tudo certo, o navio, estava lá o bilhete da passagem para ele comprar, tudo certinho, sem nenhuma dificuldade. Aí observe que ele compra a passagem e ele entra no navio de forma correta, legal. Ele não entra ilegal dentro do navio. Ele tem uma passagem comprada. E a passagem fluvial, naquela época, não era uma passagem barata. Isso mostra que Jonas estava disposto a pagar um preço, aleluia, para fazer o que ele queria. Ele estava disposto a pagar um preço para fazer o que ele desejava. Agora, o interessante é que ele não sabia que quem cobra o preço da passagem, aleluia, do navio, é a bilheteria do homem. Ele não sabia, era que quem cobra o preço pela desobediência é Deus. Quem cobra o preço pela nossa negligência é Deus. Então ele compra passagem, ele entra no navio legal, papel quentinho, documentação boa, aleluia, cartão de membro quentinho, carteira de obreiro boa, timbrada, papel timbrado, tudo beleza. O que ele não imaginava que nenhuma papelada humana, por mais legal que seja, pode justificar a desobediência do homem com Deus. Ele pega a passagem, na hora que a fiscalização passasse, ele estava com a passagem na mão. Aleluia, não estou aqui de forma clandestina, não estou aqui de forma ilegal. O problema de Jonas era quando a fiscalização de Deus passasse, porque chega um momento que Deus vai supervisionar, chega um momento que Deus vai fiscalizar, tem um momento que Deus passa. Olha, tem um momento que Deus passa. Aí sabe o que acontece? Aleluia, Jonas entra, tá com um papelzinho tranquilo, vai lá para a área VIP do porão, lugar que ele não seria incomodado, se ajeita lá, e a Bíblia diz que ele tem um sono profundo. E olha que interessante isso aqui, porque o fato dele ter um sono profundo, e ele está fugindo de uma missão que Deus deu para ele, mostra que ele não estava nem um pouco preocupado, aleluia, com o desprezo à vontade e à obra de Deus. Por quê, pastor? Quem está preocupado não consegue nem dormir. Mas Jonas dorme. E como Jonas dorme, muito de nós dormimos sonos profundos,
sem ter pregado para ninguém, sem ter evangelizado ninguém, sem ter mandado um hino através do WhatsApp, um texto bíblico através das redes sociais para evangelizar alguém. Não vou muito longe não. Às vezes nós pegamos um sono profundo vendo que alguém da nossa família está perto de perder a sua salvação e nós dormimos um sono profundo sem ter pregado para aquela pessoa, sem ter falado do reino para aquela pessoa. Fazemos o que nós queremos, o que damos na telha. Aí Jonas vai, dorme um sono tranquilo. O que ele não sabia era que a fatura da desobediência dele ia chegar. E perceba que Deus cobra. Ei, Deus cobra. Deus cobra. Deus cobra. Só que Deus não quis cobrar ele quando Jonas arrumava as bagagens dele para descer para o porto. Deus não quis cobrar ele entre a casa dele e o porto. Deus não quis cobrar Jonas quando ele estava comprando a passagem. Deus não quis cobrar Jonas quando ele entrou no navio. Deus não quis cobrar ele quando ele foi para o porão. Deus deixou ele dormir. Porque Deus deixa o homem dormir. Aí diz a Bíblia, no versículo de número 4 do capítulo 1 deste livro, diz a Bíblia, aleluia, que Deus enviou um forte vento, uma grande tempestade. Me chamou muita atenção isso, porque não é um fraco vento, porque não é uma tempestade pequena. Escuta o que eu vou dizer. Deus não faz promoção quando Ele vai cobrar quem é desobediente. Deus não faz Black Friday. Deus cobra do tamanho que Ele quer, e é só com coisa forte e grande. E Jonas dormindo, ele nem viu a hora que Deus começou a cobrar. Porque quando, aleluia, Jonas está dormindo e a tempestade está açoitando, os marinheiros viram a hora que a tempestade chegou, aleluia, mas Jonas não viu. Os marinheiros começaram a se apavorar, e aí se lembraram que tinha um passageiro lá no porão, e eles entenderam que havia alguma divindade que havia sido agravada. Ele só não sabia que era o Deus verdadeiro, o que fez os céus e a terra. Lançaram sorte lá, caiu em cima de quem? De Jonas. Por quê? Porque foram lá no porão acordar ele. Só que quando ele acorda, ele já acorda dentro de uma grande tempestade. E coisa difícil para o homem é acordar no meio de uma grande tempestade. Aí perguntaram: o que nós vamos fazer contigo? Não, me joga na água, me joga dentro das águas aí. Só que mesmo assim, os marinheiros não quiseram jogar ele. Diz a Bíblia que eles remaram, dando a volta no navio para voltar para a terra de novo. Mas a Bíblia diz que quanto mais eles remavam, mais a tempestade ficava violenta. Não tem quando o ruim fica pior. Ou seja, Deus estava mostrando que não dava mais para voltar,
porque ele tinha uma lição para dar para Jonas, para mostrar para Jonas que a obra dele não é a nossa obra, que a vontade dele não é a nossa vontade, e que as coisas dele, quando ele quer para nós fazer, ele quer que seja feito. Ele não quer que nós venhamos negligenciar, porque às vezes nós, para fazer o que é para nós suamos a camisa, para fazer o que é do nosso interesse, nós não medimos distância nem esforços, mas quando é para fazer para Deus, é uma amarração, é uma rejeição, é um virar de costa, é um encruzar de braços. Mas Deus estava disposto a mostrar para Jonas que obra dele o homem não pode negligenciar e desprezar. Oh, glória a Deus. Tentaram voltar com ele, mas não deu mais como voltar, não teve mais como. Aí, por fim, lançaram Jonas nas águas, e a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas, e Jonas agora vai para o ventre daquele peixe, e o peixe mergulha e vai para o coração do oceano, vai para as profundezas. Além de Jonas estar num lugar tão profundo, Jonas também estava pertinho do fel do peixe. E você vai observar que antes que Deus mande Jonas a segunda vez, Jonas já se oferece. E sabe por quê? Porque Deus sabe como fazer para nós nos voluntariarmos. Deus sabe aonde nos aperta para nos fazer ir. Tem gente que não quer ir com as duas. Deus tira uma perna dele, ele vai só com uma. Tem gente que não quer ir quando está saudável. Deus faz ele ir quando ele está doente. E ainda tem mais uma coisa, ele se voluntaria e diz: Senhor, se tu me der mais uma oportunidade, irmão. Deus sabe levar o homem para perto do fel, e quando Deus leva o homem para perto do fel, o homem rapidinho pede uma nova oportunidade. Quantas pessoas negligenciaram a obra de Deus, aí Deus jogou ele no hospital, e aí ele começou a dizer: meu Deus, se tu me tirar daqui eu vou fazer a tua obra, se tu me tirar daqui eu vou pregar o teu evangelho. Deus sabe ensinar. Deus não bate boca com crente. Deus não bate boca com crente. Eu me lembro de um amigo meu, e aí ele não queria fazer a obra de Deus, não queria de jeito nenhum fazer a obra de Deus. Aí sofreu um acidente, quebrou a bacia. Quando ele quebrou a bacia, ficou 30 dias sem se mover em cima de uma cama. E nessa cama lá do hospital não tinha lençol, e levaram ele para longe da cidade dele, onde era mais difícil. Irmão, Deus sabe nos levar para longe, para nós aprender, sabe nos ensinar. Aí quando chegou lá, as costas dele arrancando couro, ele disse: meu Deus, se tu me der mais uma oportunidade, eu vou fazer a tua obra. Aí depois ele fez um voto com Deus, para Deus, porque os médicos disseram que ele não ia andar mais. Ele fez um voto com Deus, e de repente ele, na cama dele, apareceu um homem de branco na porta e disse: vem. E ele levantou e meio puxando da perna,
levantou, e ele conseguiu ficar em pé, que nem em pé ele não conseguia. Aí um dia eu vi alguém pegado na perna dele, e ele pulando só com uma perna, indo para o evangelismo. Se o homem não quer ir com as duas, Deus faz ele ir só com uma. Mas vai. Eu era dono de crediário, e eu tinha um funcionário, e ele é crente. Aí ele disse para mim: irmã Erismar, rapaz, eu estou assim desleixado, eu não consigo mais orar, está com um bocado de tempo que eu não oro. Diga: rapaz, irmão, tu vai orar, rapaz. Pois é, mas eu não consigo. Aí eu fui deixar ele numa cidade para ele vender. Aí eu hospedei ele no hotel. Quando eu peguei a chave do quarto para entregar para ele, a polícia chegou. E conduziu nós dois para a delegacia, porque haviam feito um assalto numa siderúrgica. E aí conduziram nós para a delegacia. Eu digo: não, pai, mas o material que nós trabalhamos aqui não tem nada a ver com o negócio de siderúrgica. Não, vocês têm que ir para a delegacia. Aí leva nós dois para a delegacia. Aí queria botar nós dentro de uma cela lá. Aí eu digo: rapaz, eu não vou ficar dentro de cela, que eu não sou bandido. Ele disse: irmão, o senhor mostrou sua documentação, mas esse outro aí, nem a documentação dele ele anda. Como é que eu sei que ele não é um bandido? Mas aí foi o seguinte: eu vou deixar você vir aqui, fica sentado nessa cadeira aqui, enquanto nós vamos numa diligência ali. Aí eu estou sentado aqui na cadeira, o irmão Robson aqui sentado do outro lado. Aí de repente eu vi ele baixar a cabeça e disse: Senhor, tu sabe. Eu digo: era só para o homem orar que trouxeram nós. Deus sabe fazer nós voltar para o eixo. Deus sabe botar nós no lugar. É melhor nós irmos e fazermos o que está determinado por Deus, do que pagar um grande preço pela desobediência, pela negligência, pelo desleixo. E cada um de nós podemos fazer alguma coisa. Se você não pode fazer em outro país, se você não pode fazer em outro estado, se você não pode fazer em outra cidade, se você não pode fazer em outro povoado, se você não pode fazer em outro bairro, faça na tua rua. Se você não puder fazer na tua rua, faça no meio da tua própria parentela, mas pregue, porque Deus, ao te chamar, Ele te confiou a missão de pregar o Evangelho para alguém, porque Deus quer salvar. Deus não se alegra com ninguém que se perde. Deus quer salvar e Ele quer usar você. Aí Jonas não queria ir para onde Deus o enviou. Ele queria ir para a cidade de Tarsis, mas nem em Tarsis ele chegou. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai nos deixar chegar aonde nós queremos, aleluia, sendo que nós não queremos estar aonde Deus nos manda. É por isso que tem muita gente que nunca conseguiu chegar onde quer, porque ele também não vai para onde Deus manda ele ir. Não faz o que Deus manda ele fazer, mas que nesta noite uma chama ela venha se acender no coração de cada crente. Pastor, eu não tenho curso de teologia. Quem te falou que precisa ser teólogo para ganhar alma? Louvado seja o nome do eterno Deus. Pastor, eu não sou escatólogo. Pastor, eu não tenho nenhum curso. Mas deixa eu te dizer uma coisa:
coisa, aleluia, basta você dar o teu próprio testemunho. O que foi que Jesus falou para o gadareno? Aleluia, vai aos teus e conta o que foi que Deus te fez. A maior pregação da sua vida está no teu testemunho. Fala o que foi que Deus te fez, de onde Deus te arrancou, de onde Deus te tirou. Fala para eles que não tinha jeito para você, que a sociedade não te deu jeito, às vezes a justiça não deu jeito em você, ao teu pai não deu jeito, a tua mãe não deu jeito, mas você encontrou um Jesus que deu jeito em você, e hoje você é pregador, pregadora do Evangelho. Aproveita o tempo que você tem, use as suas redes sociais. Rapaz, eu perguntei, eu pregando numa cidade, eu perguntei nessa cidade, na igreja, levanta a mão, só quem no ano de 2025, eu fiz essa pergunta em fevereiro, levanta a mão, só quem no ano de 2025 ganhou pelo menos uma alma para Jesus. Aí, irmãos, 10% da igreja, olha lá, levantaram as mãos. Quem não prega está desobedecendo. Quem não evangeliza está desobedecendo. Ah, mas tem o meu pastor, tem os obreiros. Não coloque a tua responsabilidade nos outros, porque esta missão é para quem é salvo, esta missão é para quem é crente. Faça alguma coisa, coloca um folheto dentro da tua bolsa, dentro do teu carro, leva contigo para onde você for. Você vai no banco receber dinheiro, passa lá na fila, aleluia, e entrega um folheto. Louvado seja o nome do eterno Deus. Faça um sopão para os drogados, faça um trabalho com as crianças, se engloba, vai junto com quem visita os hospitais, vai junto com quem visita as delegacias, mas faz alguma coisa para você pregar o Evangelho. Aleluia, aleluia. Eu agora, esses últimos dias, eu vou encerrar agora. Esses últimos dias, eu criei agora um kit missionário. Está bem aqui dentro do meu carro, bem aqui na frente. Como esse kit não é uma coisa grande, entendeu? Porque até mesmo esse kit eu faço da venda dos meus materiais, eu faço das minhas ofertas. Então o que foi que eu fiz? Um kitzinho assim, que eu coloquei uma garrafa de suco, uma garrafa de água, um biscoito creme cracker, 2 paçoquinhas de amendoim, 2 tabletezinhos, 2 saquinhos daquele de doce de leite, balinha, um sabonete, um creme dental e uma escova de dente. Aí eu faço esse kit, eu viajo muito de carro próprio, aí eu passo na beira da estrada, aí onde eu vejo um andarilho, aí eu paro, aí dentro do kit tem um texto, aleluia, um folheto que eu mesmo elaborei, aleluia, dentro do contexto do que ele vive, na caminhada, na estrada, na quilometragem, no cansaço. Aí eu criei um kit, botei dentro do kit esse folheto, aí eu paro, agora mesmo eu parei para um e eu perguntei, o senhor sabe ler? Não, eu não sei ler. Aí eu fui, li para ele o que estava escrito, entreguei para ele o kit. Por quê? Porque esses andarilhos que andam aí, às vezes, você encontra ele longe das cidades. E tem mais uma coisa, você vê um andarilho desse, ele encostar, para encostar em alguma casa, as pessoas fecham a porta, porque não sabem quem é. Aí às vezes você encontra aí, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, você encontra eles meio-dia, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, num sol mais horrível do mundo. Aí eu pego
encosto, não é muita coisa, mas um biscoito, uma água, um suco, aquilo ali já vai interter ele, reforçar ele para ele chegar um pouco mais adiante. E uma oportunidade deles serem evangelizados. Temos também um trabalho, eu quero também de púlpito aqui agradecer o pastor Neto Biapino, porque esse ano faz-se 10 anos que nós realizamos um trabalho ali na Venezuela, com distribuições de cestas básicas, medicamentos, café da manhã para crianças, sopão, tá bom? Atendimento para crianças, atendimento para adultos, atendimento médico. E todos os anos nós vamos para aquele país, nós curtimos as nossas passagens, nós alugamos palco, som, fazemos toda a logística, alugamos ônibus para buscar as pessoas que estão nos bairros mais distantes, e ali nós fazemos 4 noites de cruzadas evangelísticas para ganharmos almas. E sempre a gente conversa com o pastor Neto Biapino e sempre ele nos ajuda nessa jornada, e eu quero agradecer a ele e esta amada igreja por esta ajuda, tá bom? Porque Deus é maravilhoso. Então, meus irmãos, nós temos que fazer alguma coisa, porque o tempo está se findando. Agora você observe, quando Jonas, fica de pé comigo que eu já vou encerrar. Quando Jonas, ele é vomitado pelo grande peixe, aí Deus vai e manda ele. Ele já tinha se voluntariado. E ele, foi ou não foi? Foi ou não foi? Mas o pior é que tem gente que ainda não vai. Está lá em cima de uma marca. Oh Deus, me ajuda. Problema no casamento. A mulher foi embora, o marido foi embora. Meu Deus, se tu trazer a minha esposa de volta, eu vou ganhar muitas almas, vou povoar o céu. A mulher volta, o marido volta. Aí se esquece. Mas Deus continua ensinando. E cada vez mais Ele nos ensina com mais rigor. Para nós irmos. Porque o que está em jogo é a salvação de muita gente. Cerca de 120 mil ninivitas que não sabiam distinguir o que era a mão direita da esquerda. E ele foi pregar. Ele foi pregar. Agora você imaginou a pregação de um camarada que não queria que o ninivitas fosse salvo? Só para você entender o poder da palavra. Você não precisa nem ter fé para você pregar. Você precisa ter fé para você receber o teu milagre. Para pregar não. Pregue sem fé mesmo. Mas pregue. Pregue olhando para a pessoa e dizendo: esse aí não vai aceitar Jesus não. Porque esse aí. Mas pregue, que Deus salve. Porque Deus só quer que nós pregamos. A salvação de alguém não depende da nossa fé. Depende da fé dele. O crer vem pelo ouvir. Não é pelo falar. O crer vem por... Então você pode pregar sem fé mesmo. O que você não tem que ficar é sem pregar. Pregue sem fé. Mas quem vai ouvir? Se ouvir com fé e crer, louvado seja o nome do eterno Deus, a salvação vai chegar naquela casa, irmãos. Isso aqui, essa experiência que eu tenho, o pastor Neto Biapino tem muito mais do que eu, e tantos outros pastores, obreiros aqui tem muito mais do que eu, essa experiência. Irmão, pense numa coisa maravilhosa, é você encontrar alguém e esse alguém dizer assim: pai, eu aceitei Jesus através da sua vida, o senhor pregando, e eu aceitei Jesus.
é gratificante demais. A pessoa diz: rapaz, fulano de tal foi quem me ganhou para Jesus, foi quem pregou para mim. Faça alguma coisa enquanto há tempo. Faça alguma coisa para Jesus. Fecha os teus olhos e pega na mão desse irmão que está bem aí do teu lado. Senhor nosso Deus e Pai, Tu salvou os ninivitas, porque o Senhor não entra para perder. Meu Deus, que nesta noite a consciência de muitos crentes ela venha a ser liberta. Que nesta noite o coração de crentes aqui venha incendiar para pregar a Tua palavra para alguém. Meu Deus, que nós venhamos nos incomodar com os sonos profundos, sabendo que tem alguém se perdendo, sabendo que tem alguém que nós deveríamos ter pregado para ele. Oh, meu Deus, e que vergonha nós teremos que ter quando nós olharmos uma pessoa dentro de um caixão que se perdeu sem que a gente ter pregado para ele, e nós tivemos a oportunidade de pregar, mas em vez de pregar nós foi contar uma piada, ao invés de pregar nós foi contar uma história de carochinha. Meu Deus, que nós não venhamos perder a oportunidade de falar para as pessoas da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, que nós venhamos falar, aleluia, na televisão, nas rádios, meu Deus, na internet, que nós venhamos falar do Teu nome, e através da nossa pregação Tu venha salvar muitas vidas nesta cidade aqui, acolá e além, e assim o Senhor possa abençoar este povo cada vez mais, porque o Senhor nos ajudou, nos salvando, e se o Senhor nos salvou, o Senhor pode salvar também outras pessoas que nós pregarmos para eles. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a fazer a Tua obra, e que cada crente que está aqui nesta noite possa fazer um compromisso, meu Senhor, de até o final do ano apresentar pelo menos uma alma, um jovem apresentar uma alma, uma criança apresentar uma alma, uma irmã apresentar uma alma, um irmão apresentar uma alma, um obreiro apresentar uma alma, as irmãs do ciclo de oração apresentar uma alma. Aleluia! Louvado seja o nome do eterno Deus, e assim nós saberemos que estamos cumprindo, meu Deus, a ordem imperativa do ID. Em nome de Jesus, nós abençoamos a igreja do Senhor, abençoamos este povo, em nome de Jesus.